Olá, bem-vindos! Estamos de volta e essa live a gente vai falar logicamente a respeito de zumbido. Afinal, a gente está na semana de conscientização do zumbido. Essa é uma campanha internacional, a gente tem aí o Novembro Laranja, que todos os anos a gente participa, a gente traz informações, a gente se engaja no Novembro Laranja, que é o mês de conscientização do zumbido, que é uma campanha criada pela doutora Tanigan Sanches, aqui do Brasil. E essa semana é uma semana que foi criada lá fora, lá no Reino Unido. E a gente também se engaja, afinal a gente gosta de falar de zumbido, a gente quer levar informação e a ideia da semana de conscientização do zumbido também é essa, levar informação a respeito de zumbido. Então os nossos posts e a live de hoje, logicamente, teria que ser a respeito de zumbido. Eu amei as perguntas que vocês me enviaram e eu tô com elas anotadas e a gente vai falar a respeito das perguntas que vocês fizeram hoje por aqui. E se vocês tiverem novas perguntas, eu vou respondendo aí ao longo da live, tá bom? Tudo aquilo que couber a mim, que for dentro daquilo que eu possa responder, que estiver ao meu alcance, a gente vai aproveitar para tirar as dúvidas, tá bom? Bom, então vamos começar do começo, afinal o que é zumbido? E a gente tem aí uma nova classificação, na verdade, de zumbido. A gente entendia zumbido como uma sensação que a pessoa percebe um som que não está vindo de fora, não está no ambiente, ou seja, aquele som percebido lá dentro da gente. E isso teve uma nova classificação, porque na verdade a gente considera que existe o zumbido e existe o distúrbio, né? Que é quando o paciente realmente se incomoda com a percepção desse som. Por que essa diferença? Porque a gente sabe que existe aí 80%, em torno de 80% das pessoas que têm zumbido e não se incomodam com ele. Então são pessoas que não vão necessariamente buscar um tratamento, buscar uma avaliação, não vão chegar até a gente para buscar uma alternativa aí de tratamento ou de cura da percepção desse som, porque não incomoda. Essas pessoas realmente não têm aí uma alteração da qualidade de vida em função da percepção desse som. Em compensação, a gente tem então 20% aí das pessoas que têm zumbido e que sim, se incomodam com ele e tem uma alteração, tem um prejuízo da qualidade de vida. E são sim pessoas que têm que e devem buscar tratamento, porque afinal o zumbido tem tratamento. Tá? Em alguns casos a gente tem a possibilidade de cura. O que a gente entende por cura? A remissão completa e absoluta, ou seja, a pessoa não perceber mais esse som. A gente tem como prometer cura, eu sempre falo isso, eu gosto de reforçar e eu acho importante a gente deixar isso muito claro. Ninguém pode prometer cura de zumbido. Não existe essa possibilidade. Nós temos cura? Temos. Eu tenho cura lá na minha estatística no meu consultório? Tenho. Tá? Eu tenho como garantir que um paciente vai ter a remissão completa? Não tenho. Tá? O que a gente sabe é que o zumbido tem tratamento e que sim, a pessoa pode ter de volta a qualidade de vida, que apesar do som não sumir completamente, essa pessoa não vai ter aquele incômodo o tempo todo, não vai perceber ele o tempo todo. O zumbido pode diminuir de intensidade, ele pode diminuir, pode até muitas vezes a gente percebe assim, uma modificação do som. Então, às vezes, ele passa a ser percebido como um som diferente e automaticamente menos incômodo. Então, isso tudo, com o tratamento, são coisas que a gente tem o foco de a gente chegar nesse ponto e a gente pode chegar nesse ponto com o tratamento. Pode chegar na cura? Pode. Pode prometer a cura? Jamais, tá? Porque isso a gente realmente não sabe quem vai chegar lá ou não. Eu sempre falo que a gente sempre trabalha pensando na cura, lógico, né? Eu vou pensar no melhor objetivo, mas eu não tenho como prometer isso, tá? Aqui a Meire colocou, eu tenho e me incomoda muito. Então, Meire, você faz parte dos 20%, né, de pessoas que têm aquele zumbido que tem incômodo e tem prejuízo da qualidade de vida, né? Muitas vezes, eu não sei vocês podem me contar aí, muitas vezes o zumbido interfere no sono. Acho que talvez essa é uma das coisas bastante frequentes, né, do zumbido atrapalhar no sono.
E quando a gente vai observar, muitas vezes, né, os pacientes já tinham alterações do sono prévias ao zumbido. Isso é uma coisa que eu não sei também se você já tinha, antes do zumbido já tinha uma complicação ali, uma dificuldade com relação ao sono, e talvez isso tenha piorado com o surgimento do zumbido. Ou muitas vezes se desenvolve esse distúrbio do sono, essa alteração do sono em função do surgimento, do aparecimento do zumbido. Tá? De qualquer forma, a gente sabe que o sono é imprescindível para a saúde como um todo. E no caso do zumbido, ele não tá fora também, tá? Na psicologia, a gente costuma dizer que a gente nem tem como assim, pensar em tratar um paciente psicologicamente, devolver para ele aí uma saúde mental, um equilíbrio mental, se a gente não pensar em sono. E no caso do zumbido, esse é um raciocínio que a gente também tem, assim, de tentar, dentro do possível, equilibrar o máximo possível, melhorar a qualidade do sono do paciente, tá? Isso aqui, na verdade, acontece muito durante o dia. Então, é possível sim que a gente perceba o zumbido até 24 horas, né? Assim, claro, não percebe quando tá dormindo em função de estar dormindo, mas senão eu percebo ele o dia todo. Isso pode acontecer. Então, tem pessoas que percebem o zumbido o tempo todo e que não conseguem tirar o foco dele, e algumas pessoas conseguem sim tirar o foco. Então, quando estão trabalhando, quando estão em uma reunião com amigos, estão em algum evento, ou talvez em um lugar mais barulhento e tal, o zumbido não aparece. Para outras pessoas, o lugar mais barulhento vai fazer o zumbido ficar mais forte. Isso também pode acontecer. Isso é interessante falar porque muitas vezes a gente entende que assim tem um padrão. E é a mesma coisa que a gente entende com relação ao tratamento. Tem um tratamento. E isso não é assim. Então, a gente vai ter diversas apresentações do zumbido, vou usar esse termo, então ele vai aparecer de formas diferentes para diferentes pessoas. Então, pessoas que vão ter incômodo maior à noite, tem pessoas que têm maior incômodo quando tem barulho do que quando tem silêncio, acredite, isso acontece, né? A grande maioria das pessoas vão ter maior incômodo à noite, até em função da diminuição dos sons, dos ruídos, né? Muitas vezes até em função do cansaço. Muitas pessoas têm um aumento da percepção do zumbido ao acordar, outras não, outras acordam com o zumbido menos intenso. Então a gente tem aí uma variedade na apresentação desse zumbido e na maneira como ele funciona, como ele incomoda cada pessoa. E isso é importante porque quando a gente vai pensar em tratamento, a gente vai considerar essas situações também, e inclusive pensar aí nas possibilidades das possíveis causas do zumbido. E esse eu acho que é um outro fator que é, acho assim, causador de muitas dúvidas, e eu vejo muito no consultório, assim, os pacientes chegarem muito ansiosos em relação à causa do zumbido e quererem uma definição. Então, essa é a causa. Cheguei com a perda de audição. Eu não tenho perda de audição, então por que eu tenho zumbido? Bom, antes de tudo, perda de audição, alteração auditiva, mesmo que mínima, então você vai ter lá uma audiometria com parâmetros dentro da normalidade, mas talvez algumas frequências ali um pouco mais abaixo das outras, então eu tenho lá tudo em 10 e algumas eu tô lá em 25, 25 é o limite da normalidade. Essas que estão em 25, a gente já considera que pode ter alguma coisa acontecendo ali, afinal tá tudo em 10. Por que aquelas ali estão respondendo, né? Eu tô conseguindo perceber sons, só o mínimo de som em 25 decibéis. Quando tá lá em 10 decibéis eu não percebo, que nem nas outras frequências. Então isso já pode ser um fator que pode ser sim um gerador de zumbido. Tá? Às vezes alterações mínimas, hoje inclusive se fala de alterações auditivas que nem sequer são perceptíveis na audiometria. Existem exames que a gente já tem por aí, por exemplo, a emissão otoacústica, que identifica alterações lá nas células da cóclea, né? Às vezes antes de elas aparecerem como uma perda lá na audiometria. E é por isso que, às vezes, você vai ter lá uma audição, né, nos parâmetros de normalidade, a gente vai dizer, olha, mas aqui aparece alguma coisa que pode justificar a presença do zumbido, tá?
Isso quer dizer que todo zumbido é sinal de perda de audição? A gente não tem como afirmar isso, tá? A gente tem zumbidos de diversas causas. Então, muitos exames a gente pega, tá lá 100% normal, vai fazer avaliação auditiva de altas frequências. O que é isso? A gente tem lá uma audiometria que vai avaliar de 250 a 8.000 Hz, normalmente, essa é a audiometria padrão comum. Quando a gente tem zumbido, muitas vezes se pede, o médico solicita, tá? O médico otorrinolaringologista vai solicitar a audiometria de altas frequências para ver se existe alteração acima de 8.000 Hz, porque essas alterações podem também justificar aí a presença de zumbido, tá? Eu costumo dizer que alterações isoladas, assim, a perda de audição é sinal de zumbido. Na verdade, não é a perda de audição que é sinal de zumbido, é como ela foi lida lá no meu cérebro, que foi o gerador do zumbido. Senão todos nós teríamos zumbido, né? A partir de determinada idade a gente começa a ter perda dessas células, como a gente tem perda de, assim, visão, vamos dizer, né? A gente sabe que a gente pode começar e deve, assim, é um padrão, né? Começar a desenvolver uma presbiopia, uma, né, diminuição aí da minha visão em torno dos 40 anos, né? Eu já estou nesta fase, a cada ano é uma novidade aí na visão. Então a gente começa a esticar o braço, porque o braço vai ficando curto e as letrinhas vão ficando meio embaçadas quando são pequenas, porque a gente começa a ter essa alteração em função do envelhecimento. A mesma coisa vai acontecer no ouvido. E não é todo mundo que a partir de determinado ponto vai começar a perceber zumbido, mesmo tendo alterações lá no ouvido que são naturais. Mas a gente também sabe que o zumbido é mais frequente em idosos. Por quê? Porque tem mais perda auditiva, mas também a gente tem mais outras possíveis associações. Por exemplo, pressão alta, diabetes, a gente tem mais alterações hormonais, endócrinas, né, metabólicas. Então também tem outros fatores que também vêm com o envelhecimento, que participam, que não são só a questão auditiva e que podem justificar então o aparecimento do zumbido nessa faixa etária, mais comum nessa faixa etária, tá? A Mary colocou, eu comecei a perceber os zumbidos quando tive crises de labirintite. Então você teve alterações no labirinto, né? A gente não costuma dizer labirintite, a gente diz labirintopatia, mas eu sei que os médicos falam, tá, Mary? Tô só esclarecendo porque isso é uma campanha, digamos assim, que tem, até eu acho que é em abril, que é o mês da tontura, a gente vai falar aqui a respeito disso, e nesse mês da tontura eles falam muito sobre isso, que a gente usa um termo errado, a gente da área da saúde que trabalha com isso, tá? Labirintite é uma inflamação, é uma infecção ali no ouvido e que é super, super grave. Então, quando a gente tem tontura, normalmente, né, uma tontura em função do labirinto, os médicos acabam dizendo que a gente tem labirintite, mas não, a gente tem uma labirintopatia. Existem mais de 80 causas de alteração labiríntica que podem gerar tontura, né? Então, elas, como o labirinto tá ali coladinho, eu não tenho aqui, tá no consultório, mas né, assim, o labirinto ele é coladinho na cóclea, no órgão da audição. Então, algumas alterações do labirinto, do equilíbrio, podem gerar alterações auditivas, perda de audição ou zumbido, tá? Ou os dois, tá? Então, isso pode acontecer, tá, Meire? Viviane, alguns sons que se misturam com zumbido, tipo grilo, motor, me deixam com a cabeça atordoada. Isso é uma queixa comum, né? Que parece que alguns sons, eles acabam intensificando o zumbido, ou deixando a pessoa mais confusa ou mais incômoda. Muitas vezes até a gente avalia aí a possibilidade de se ter uma hiperacusia envolvida nisso, então vale a pena até avaliar isso, tá? Renata, vitamina B12 baixa causa zumbido? Sim. Má alimentação? Sim, Renata. Olha só, existem algumas vitaminas, a gente vai falar um pouco sobre isso, que tem uma pergunta, tiveram perguntas tão interessantes, eu vou chegar nas perguntas também. Mas assim, a vitamina B12, ela tá relacionada, ela tem uma função lá no nosso cérebro. Tá? Então a vitamina B12 ela é extremamente importante. Uma das funções dela é na nossa capa, numa capa que recobre o nervo, os nervos.
tá? Inclusive o nervo da audição, que é uma capa que se chama mielina, tá? E ela permite com que os disparos que ocorram no nervo ocorram de forma sincrônica. Então aqui nem nada sincronizado, vai tudo juntinho na ordem certa e aí aquele som consegue chegar lá no cérebro de forma organizada e ser lido, ser processado, enfim, e eu consegui processar essa informação de forma correta. Quando eu tenho alteração da vitamina B12, essa capa de mielina ela pode estar alterada, né? Ela pode não estar funcionando tão bem. Então, sim, a vitamina B12 ela pode sim estar relacionada com o zumbido. E aí tem uma pergunta aqui, que eu já vou aproveitar essa sua pergunta, Renata, para colocar. Uma pessoa perguntou assim: comer ovos pode causar zumbido? Achei muito curioso. Por quê? Porque, na verdade, a gente tem pesquisas com resultados muito diferentes em relação a isso, tá? Existem algumas pesquisas, que eu acho que são de 2014, e que diziam isso, tá? Que a ingesta de ovos, leite e, enfim, estariam relacionados a um aumento da percepção ou uma possível zumbido persistente, tá? O que ocorre? A gente se dizia, né, então, que supostamente isso poderia, uma suposição, tá, ocorrer em função de alterações no colesterol, porque a gente sabe que sim, alterações do colesterol, eles deixam o sangue, o colesterol alto, deixa o sangue mais espesso, mais grossinho, e aqui os vasinhos são muito pequenininhos, então qualquer mudança ali no sangue, ele é sentido pelo ouvido de uma maneira mais intensa. Então, quando o sangue fica mais espesso em função do colesterol, ele pode ser um causador de zumbido, sim. E aí os ovos estariam ligados a isso. No entanto, a gente já tem pesquisas, até mais recentes, que dizem que é o contrário, que os ovos seriam extremamente interessantes, bons para a dieta, tá? Seriam até assim, baixariam as chances de ter zumbido em função da vitamina B12, tá? Então, aí entra a colocação da Renata. Então, assim, que os ovos poderiam ser um alimento interessante, né? Eu acredito o seguinte, que a vida é equilíbrio e que cada ser tem uma estrutura diferente, tá? A história dos ovos, ela já é assim, histórica, né? Uma hora os ovos são os vilões, outra hora os ovos são espetaculares, a gente deve se alimentar com ovos e tal. Eu acho que a grande questão é o equilíbrio, né? E as questões individuais. Então, a sua sensibilidade, como o seu corpo responde para aquele alimento, tá? Eu não vejo os ovos como vilões, eu acho que eles podem ser extremamente... Assim, é um baita alimento, as pesquisas mostram dessa forma, e aí eu acho que vale a questão do equilíbrio e vale o resto da sua alimentação também, né? Então, assim, se eu já me alimento de uma maneira muito ruim, aí não é nem só os ovos, né? Os ovos vão ser a cereja do bolo, vão estourar uma situação que já não tá legal. Então, assim, vivo de fast food, ou eu como muita gordura, ou muita fritura, a tendência é que a coisa não vai ser muito boa mesmo, tá? Mas aí vale avaliar a sua alimentação como um todo, tá? A alimentação é importante para o zumbido? Sim, porque a alimentação vai definir como o seu metabolismo vai funcionar. Sua glicose, seu colesterol, suas vitaminas, e a partir disso, isso pode interferir ali no nosso ouvido e ser sim um gerador de zumbido também, tá? Glicose é conhecidíssima como uma potencial causadora de zumbido. Então, quem tem diabetes ou quem tem intolerância à glicose, aquelas pessoas que acabam tendo mais sensibilidade, então assim, tem aquela pré-diabetes, o pâncreas se esforça muito para compensar, para liberar insulina quando entra o açúcar e não conseguem compensar muito bem isso, então isso sim pode ser um problema, pode gerar tanto alterações labirínticas, ou seja, tontura, quanto zumbido. E aí entra uma outra pergunta que foi colocada, que é se a dieta restrita de carboidratos melhora o zumbido. As pesquisas dizem que sim, tá? Para aqueles pacientes que teriam alterações glicêmicas, tá? Então, aqueles pacientes que têm alteração na glicemia,
seja uma diabetes ou uma intolerância à glicose, né? Uma resistência à insulina, alguma coisa nesse sentido. A restrição de carboidrato, uma dieta com menos carboidrato, privilegiando aí outros alimentos, ela poderia ser interessante para o zumbido, sim, tá? Mas a gente também tem que lembrar que tem as dietas que são bastante faladas e que talvez sejam muito interessantes, até para glicose, como o jejum intermitente, que para o caso do ouvido não é muito recomendada, tá? Então, assim, os profissionais da área da autoneuro tendem a não ver com bons olhos essas dietas onde a gente faz uma alimentação muito longe da outra. Por quê? Porque isso altera os índices de glicemia do corpo e como a orelha é extremamente sensível à glicemia e à glicose, isso pode gerar tontura, isso pode interferir no zumbido, tá? Então, tem esses parâmetros que devem ser observados. Vale conversar com seu médico, vale conversar com seu otorrino e ver qual a melhor orientação para você, tá? Avaliar, fazer uma avaliação da sua alimentação, se isso for uma questão, avaliar suas questões metabólicas e verificar qual o melhor caminho a ser tomado para você, tá bom? A Angélica, realizei o exame de emissão autoacústica, mas pelo que entendi, que ele foi até 4.000 Hz. Tudo bem, talvez ele vá mesmo, tá? O exame de emissões autoacústicas às vezes vai até 6, às vezes vai, né, até 4.000 Hz, mas ele avalia lá as células da cóclea, né? Como está a ação, né, dessas células aí na presença do som. E aí a gente sabe se elas estão funcionando bem ou não. E muitas vezes as alterações nessas células podem aparecer, a gente pode ter ali alterações na emissão autoacústicas num exame de audiometria normal, tá? Então, isso pode acontecer quando não é uma lesão, uma alteração ainda grande o suficiente para aparecer na audiometria e a autoemissão já consegue identificar, tá? Tem Kaique, eu tenho zumbido há 1 ano. Gente, o tempo de zumbido não restringe tratamento, isso é uma coisa importante de dizer, tá? Eu já atendi pacientes que tinham 40 e tantos anos de zumbido e que, graças a Deus, estão muito bem, obrigada. Então, assim, a gente consegue tratar o zumbido independente do tempo. Claro, lógico que quanto antes você buscar atendimento, melhor, né? Porque, assim, até os seus... Pense o seguinte, todas as coisas que se repetem tendem a formatar um caminho neural. Então, se eu fiquei menos tempo com esse zumbido, a tendência é que esse caminho neural esteja mais fraco e seja mais fácil de eu modificar esse caminho neural. E além disso, todo o incômodo, todas as vivências que muitas vezes eu observo como, eu ouso dizer assim, até como traumáticas com relação ao zumbido. Então eu tenho alguns relatos em que eu percebo os pacientes com um relato muito parecido de estresse pós-trauma. Uma antecipação, um medo, quando acontece alguma coisa muito próxima daquilo que desencadeou o zumbido, ou que lembra o zumbido, já entra num susto, achando que a coisa vai voltar. Muitas vezes quando estão lá no final, estão indo bem no tratamento, tem esses momentos assim de muito medo, muito característico de estresse pós-trauma. Mas assim, então isso, quando a gente trata mais cedo, diminui essas possibilidades, a gente vai conseguindo reverter isso com mais facilidade. Mas o tempo de exposição, o tempo de zumbido não define aí um prognóstico ruim, não, tá? Estresse piora zumbido? Sim, tá? Eu tenho publicado bastante a respeito disso aqui no Instagram e vou publicar mais a respeito disso, né? Não é à toa que as minhas formações aí combinaram muito bem no tratamento do zumbido. O estresse, ele tende a piorar. Me contem vocês, quando vocês estão estressados, nervosos, ansiosos, o zumbido piora? Ele fica mais forte, ele fica mais incômodo, mais perceptível? Porque para boa parte das pessoas é exatamente isso que acontece, tá bom?
Se for gerado pela ansiedade, como seria o tratamento? Então, Viviane, eu já gosto de avaliar um pouquinho além da ansiedade. Eu já daria uma olhada assim, bom, tá ok, tudo ok com a audição, a gente não vai mexer nisso, mas eu pensaria em trabalhar muito provavelmente a via auditiva central, tá? Que ela com certeza tá lá gerando o zumbido, então eu pensaria nisso. Eu avaliaria a questão muscular, porque estresse e ansiedade normalmente acabam gerando contrações musculares diferenciadas e a gente pode ter aí um zumbido com componente somatosensorial. Essas musculaturas desta região, orelha, articulação temporomandibular, cabeça, pescoço e tal, são musculaturas sensíveis à serotonina, que é um neurotransmissor que oscila, que pode estar, em níveis alterados quando a gente está ansioso, estressado, nervoso, deprimido e impactar então nessa musculatura. Então eu faria uma avaliação um pouco maior, mais ampla. E eu normalmente, assim, é muito difícil eu trabalhar o zumbido numa linha só. Aí eu já vou atacando todas as frentes que a gente conseguir identificar. E aí a psicoterapia, e aí se indica sim a psicoterapia cognitivo-comportamental, ela seria uma indicação interessante para alguns casos e que pode aí ajudar a lidar melhor, a tratar e a trabalhar essa relação aí com o zumbido, tá bom? Kaique, doutora, me ajuda então. Kaique, se quiser entrar em contato com a gente, entre em contato ali pelo WhatsApp que a gente vê o que pode fazer, tá bom? Como tratar? Gente, isso é uma pergunta que colocaram aqui, ó. Como é que a gente trata, se existe um remédio para tratar zumbido e como tratar ele? Não existe um tratamento para zumbido, isso não existe. Gente, não existe um remédio para zumbido que vai tratar todos os zumbidos. A gente não tem uma medicação para o zumbido, tá? A gente vai ter aí remédios que podem trabalhar com as causas do zumbido. Então, se o teu zumbido tiver lá, for causado por uma doença de Meniere, que é uma alteração lá no meu labirinto, se eu usar uma medicação específica lá que pode ajudar a doença de Meniere, muito provavelmente eu vou ter um benefício no meu zumbido. Se o meu zumbido for causado por uma má circulação, eu vou usar uma medicação que possa melhorar a minha circulação sanguínea, muito provavelmente vai. Mas isso precisa ser avaliado individualmente. Boa parte dos zumbidos não são tratados de forma medicamentosa, tá? Então a gente tem os tratamentos, é a mesma coisa que você quebrar a perna e você dizer, não, vou dar um remédio aqui que vai consertar sua perna. Não vai ter, né? Você vai ter que fazer todo o processo, né, de talvez imobilização, fisioterapia e tal, porque é isto que vai tratar. Ou eu vou fazer, ou eu quero perder peso, eu vou tomar um remédio para perder peso. Você pode ter até alguma coisa que auxilie isso, mas se você não modificar a sua dieta, os seus comportamentos, o seu sono, a maneira como você se alimenta, a maneira como você mexe seu corpo, a atividade física, você não vai ter um resultado interessante. Então, a mesma coisa em relação ao zumbido, tá? E a gente não tem um tratamento único. Então para todo mundo a gente faz isso, gente, faça isso e seu zumbido vai mudar. E é isso que às vezes acaba acontecendo, até as propagandas que a gente vê aí no Instagram, olha, cure seu zumbido, isso aqui vai resolver o seu zumbido e tal. Gente, se fosse assim, as coisas seriam muito mais fáceis, vocês já estariam aí sem zumbido, porque obviamente todos os médicos teriam aí a fórmula, já entregariam para vocês, óbvio, o nosso interesse é ver vocês bem. Então não existe isso. Eu sei que isso é frustrante para muitas vezes, que a gente quer alguma coisa ali quando a gente está sofrendo, que resolva o nosso problema, ou que tenha uma solução única, mas não funciona dessa forma. Então a gente vai ter sim que avaliar individualmente, não existe, às vezes mandam perguntas, o que eu faço? Caramba, eu não sei o seu caso por inteiro, então tudo que eu disser vai ser uma falácia, uma doideira da minha cabeça, inclusive tentar chutar, porque na verdade a gente precisa avaliar o caso como um todo e aí pensar em propostas que possam funcionar e acompanhar o andar disso,
Porque muitas vezes isso não está funcionando legal, não está andando bem. Poxa, vamos avaliar o que é que ficou de fora, vamos rever o que é que está acontecendo. É a mesma coisa com medicação, muitas vezes, né? A gente vê isso, assim, vê até com o paciente, por exemplo, tireoide, o paciente está indo muito bem, a medicação funcionou muito bem, de repente existe um desbalanço. Vou ter que aumentar a dose, vou ter que reduzir a dose, eu vou ter que rever essa dose da própria medicação. Ele não vai do mesmo jeito do começo ao fim. Então, você vai ter que acompanhar sim, tá? Então, o tratamento, ele é individualizado, não tem como a gente dizer assim, faça isso e vai resolver para todo mundo, porque é mentira, não tem, tá? E a gente também não tem essa fórmula mágica, assim, faça uma coisa que amanhã você sai sem zumbido, a gente adoraria, mas a gente ainda não tem, tá bom? Estou com problemas para dormir, já fiz todos os exames e não aparece nada, tá? Fez consulta e tal. Então, vale você avaliar as questões musculares, precisa ver o que é que está acontecendo em relação ao seu sono, né? Talvez tenha que mudar, às vezes é coisas básicas, assim. A própria higiene do sono, em boa parte dos casos, ajuda muitíssimo e parece ser tão difícil de fazer, mas ela tem um resultado muito bacana, tá? Simone, perdi meu pai por sequelas do Covid e depois veio o zumbido. Então, provavelmente existe aí uma associação, um componente emocional, né, Simone? Então, tem que dar uma olhada nisso e ver o que fazer, se existe isso, se você tem interesse em tratar com uma psicoterapia, acompanhar, porque eu acho que pode ser bem interessante também, até para você poder contornar esse luto, né? E um luto ainda que vem acompanhado de uma sensação tão chata quanto o zumbido. Então, às vezes vale esse acompanhamento, tá? Iraci, tem o zumbido, fiz tratamento com o médico otorrino, melhorei um pouco e o médico falou que o zumbido não acaba. A gente não tem como garantir que o zumbido vá, né, que nem eu falei lá no começo, ter a remissão completa, a remissão total, ou seja, vai sumir, desaparecer. Ninguém pode prometer isso, tá? A grande questão é você tá confortável no ponto que você tá? Se você tiver, ok, segue o baile. Se você não tiver, de repente dá para procurar outras ferramentas, outras formas para tentar reduzir um pouco mais esse zumbido, diminuir a percepção, melhorar essa relação com ele, ver se ele diminui um pouquinho mais ou a percepção dele diminui um pouco mais, tá? Angélica, se o zumbido for por um trauma acústico, ele apareceria na audiometria? Olha, normalmente sim, tá? Muitas vezes os traumas são pequenos e são, assim, reversíveis, né? Então não vão aparecer na audiometria. Nós temos traumas, se a gente for num show, com som é alto, a gente tá gerando um trauma no ouvido e não vai aparecer na audiometria porque no outro dia, daqui a 2 dias, a gente vai recuperando esse ouvido. O grande problema são traumas frequentes ou um grande trauma, né, ali um estouro, um tiro e tal, e aí sim a tendência é que isso apareça aí nas emissões, pelo menos, porque a área que normalmente é lesionada por som alto é a cóclea, tá? E a não ser que seja pela pressão, aí a pressão pode ter ali rompimento de tímpano, alguma coisa assim. Mas o som alto normalmente vai afetar a cóclea, essas célulazinhas, e aí as emissões autoacústicas são capazes de observar isso, tá? Bom, vamos ver aqui, tá? Ainda não apareceram novas perguntas aqui de vocês, então vou colocar mais uma pergunta que foi deixada aqui pela gente, tá? Como saber se o zumbido é pela perda auditiva? A gente não tem como garantir que esse zumbido vem dessa perda de audição, tá? Mas muito provavelmente é um dos fatores geradores de zumbido. Eu costumo dizer que o zumbido nunca vem de uma causa única, tá? Se a gente observar, assim, perda de audição, tem perda de audição, mas aí o paciente passou por um momento de estresse naquele período, ou teve uma situação inflamatória, uma gripe, enfim. Mas foi lá, aquilo lá já se resolveu, e isso talvez seja uma das grandes tensões, porque a gente diz, não acha a causa, porque muitas vezes a causa já foi embora, tá? Mas foi embora e o zumbido ficou, como assim? Vocês já ouviram falar de membro fantasma? Costumo falar disso até para os meus pacientes. Membro fantasma é quando uma pessoa perde um membro, um dedo, a mão, a perna, o pé, e continua sentindo esse membro como se ele ainda estivesse lá.
Então a gente chama isso de membro fantasma. Eu não tenho mais a minha mão, mas eu tenho a sensação de como se a minha mão existisse. Eu olho, ela não tá ali, mas ela me coça, ela me dói, como se ela ainda estivesse ali, tá? O que isso quer dizer? Quer dizer que o causador da dor e da coceira foi embora, mas o registro dele lá no meu cérebro não foi. Aqui no cérebro a gente tem uma região que a gente chama de homúnculo de Penfield. Você já, se procurar na internet, é bonitinho de ver. Tem a boca, a mão, os pés e tal. E ali está o registro daquela mão. Então eu retiro a periferia, mas o registro fica. Isso pode acontecer com o zumbido. As causas geradoras dele, aquela combinação, ficaram lá para trás, né? Ficou uma coisa ou outra. Uma perda que, por exemplo, não é uma perda de aparelho auditivo. Então estou condenada ao zumbido para o resto da minha vida. Não, ainda assim tem tratamento, porque você vai tratar o registro que ficou aqui na sua via auditiva. Então, isto pode acontecer, muitas vezes a gente não consegue dizer a causa, essa, tá vendo aqui, ó, você tá com isso, porque muitas vezes elas já foram embora, mas o registro ficou. E isto não impede tratamento, galera, lembra disso, isso não impede você de ficar bem do zumbido, tá? Depois que tive Covid, fiquei com zumbido. Eu tenho recebido alguns casos, viu, de pacientes, Elizabeth, que tiveram zumbido após Covid, tá? Tem sido relatos até comuns, assim, na clínica. A gente não observa esses casos, assim, na literatura, porque a quantidade de pessoas que teve Covid foi imensa para o número de pacientes que desenvolveram zumbido. Então, pra gente que trata zumbido, parece muito, mas na estatística geral, se a gente for observar, já fiz alguns posts aí que falam, né, do Covid e do zumbido. Se eu não me engano, tem mais um preparado que eu já tô deixando aí para botar para vocês, falando de outra pesquisa científica que também fez essa busca, né, pela estatística de pacientes com zumbido pós-Covid, e parece um número bastante baixo, que pra gente no consultório não é tão baixo assim, por causa da quantidade de pessoas que tiveram Covid. Aí, no meio disso tudo, quando a gente vai filtrar, o valor fica pequeno, mas é bastante frequente esse relato, tá? Tem tratamento, tá? É mais ruim quando estou no silêncio, assim, é uma das queixas mais comuns do zumbido, que ele piore no silêncio. Eu sempre falo o seguinte, pensa, se você tapar a sua orelha, o que você mais percebe? O som de dentro. Inclusive a sua voz muda, se você estiver falando que nem eu, você vai perceber a sua voz mudar, porque você vai ouvir ela por meio da ressonância interna. Então, minhas caixas de ressonância, o osso, as partes, né, onde eu tenho ar aqui no meu rosto, eu vou perceber esse som ecoando por essas vias e não pelo feedback da minha orelha. Então, quando você tem um aumento do silêncio, é como se você tampasse o ouvido, você vai perceber mais o som de dentro, tá? Então, é bastante frequente essa queixa, tá? O João Carlos tem o zumbido em um ouvido e um apito muito alto no outro. É desesperador. Será que ainda posso ter esperança de cura? João, como eu falei, cura, tipo remissão completa, ninguém pode garantir, mas tem tratamento sim e você pode ficar bom e pode inclusive ser curado, tá? Você pode ainda atingir a cura. Isso não, ninguém pode prometer, mas isso sim pode acontecer. Então sim, João, busque tratamento, tá? Os zumbidos, a gente considera zumbidos sons que sejam do tipo chiado e do tipo apito. Então, o que você está percebendo nas duas orelhas, a gente que trata zumbido chama de zumbido. Só que um zumbido é do tipo chiado, provavelmente, e o outro é do tipo apito, tá? O Kaique tá com zumbido pós-Covid. O meu zumbido começou quando eu viajei de avião e tive chikungunya. É outra questão, a gente vê isso também, assim, zumbidos que vêm de outros tipos de infecção, inflamação. Muitas vezes eles podem afetar a via auditiva, muitas vezes gerar inclusive perda de audição, não é só o Covid, tá? Então precisa ser avaliado e tratado, tá?
como tirar o zumbido do cérebro. Então tem que tratar, tem diversas formas aí que a gente pode lançar mão para trabalhar essa via auditiva, tá? E aí vai depender de caso para caso, mas que tem tratamento, tem, tá, gente? Isso não é problema. Assim como tem tratamento para membro fantasma, tá? Existem tratamentos que vão fazer com que essa área que tá mandando o sinal da mão, que eu já não tenho mais, ele parar de mandar esse sinal. Então isso existe, a medicina sabe disso, tem como acessar isso. A gente não tem nenhum tratamento, eu costumo dizer o seguinte, que cérebro não é instantâneo. Então assim, não tem nada que a gente, por mais habilidoso, né, a não sei que a gente tenha aí uma super habilidade, um QI acima da média, né, mas assim, normalmente o cérebro não dá saltos. Eu não aprendo uma língua de hoje para amanhã. Eu normalmente vou aprender essa língua estimulando o meu cérebro, estudando diariamente, ouvindo coisas falando, pessoas falando essa língua, enfim, porque o meu cérebro precisa de repetição. Então, tratamentos para zumbido, tratamento para músculo, apresentam respostas consistentes e permanentes após a repetição. Então, são tratamentos que não são com resposta instantânea e rápida, de hoje para amanhã. E eu sei que isso é muito frustrante quando a gente está sofrendo. Eu já tive situações assim, acreditem em mim, e que eu gostaria que saíssem de hoje para amanhã, porque eu estava sofrendo. E não funciona desse jeito. Muitas vezes nem por meio de medicação, né? Então, se você tem lá uma depressão, por mais que você, vou tomar um remédio, a depressão vai embora. Quem já teve sabe como é que a gente acompanha pacientes assim no consultório, né? A medicação primeiro demora uns 15 dias para fazer efeito, né? Depois que ela começa a fazer efeito, não necessariamente ela te devolva a você de antes. Simplesmente pelo fato de tomar medicação, você vai ter que fazer um tratamento, modificar a maneira como você pensa, a maneira como você se comporta, e essas modificações não acontecem do dia para a noite. Então o cérebro precisa de estimulação, ele precisa do nosso investimento nele, para que ele possa apresentar essas respostas e que essas respostas sejam consistentes e confiáveis. Tá? Então, assim, tenham paciência com seus tratamentos, voltem ao profissional que está acompanhando, não abandonem o tratamento porque, isso que me passou já não deu certo. Calma, volta, verifica, tira as dúvidas. Eu sempre falo isso, fala um monte de coisa na primeira sessão, meu Deus, só encheu de coisa, na próxima sessão vou fazer perguntas que eu já fiz lá. Você vai fazer essas perguntas quantas vezes forem necessárias e eu vou respondê-las feliz. Quantas vezes forem necessárias, até que você absorva, que o medo reduza, que teu cérebro possa absorver e viver essa nova verdade. Então, não tem problema, você precisa voltar nesse profissional, perguntar quantas vezes forem necessárias, né? Retomar a respeito do seu tratamento, né? Porque tem saída, tem solução. Tá? Oi, Henrique, obrigada a vocês que estão aqui me acompanhando e trazendo dúvidas e podendo dividir isso com outras pessoas, que eu acho que essa é a parte importante, principalmente nessa semana aí que a gente está querendo levar essas informações para todo mundo. Tem mais uma pergunta, aqui ó, sobre tímpano perfurado e zumbidos. Tímpano perfurado pode causar zumbido e se tem cura? Sim, sim, sim. Tá? O tímpano perfurado pode ser uma das causas de zumbido, a perfuração timpânica, qualquer alteração da orelha, tá? Então, qualquer alteração que a gente tiver na orelha, às vezes até uma otite, mas foi uma otite que eu tratei e tal, e o zumbido ficou depois da otite. Pode acontecer? Pode, tá? Lembra, a causa pode ir embora, o registro lá no meu córtex auditivo pode estar presente. Então, muitas vezes eu preciso tratar esse registro, tá? Pensem em dor crônica, talvez seja uma outra comparação que ajude. O que é isso? A pessoa foi lá no médico, ela tá com uma dor no joelho, fez um tratamento, fez uma cirurgia e tal, ficou zerada, faz exame, ressonância, não tem mais nada lá, mas a dor continua. Porque o problema do joelho já foi embora, a questão geradora da dor já foi embora, mas o registro da dor no cérebro ainda está lá. Então é por isso que a pessoa segue sentindo aquilo ali, quando na verdade o causador da dor não está mais lá. A mesma coisa vale para o zumbido. Então muitas vezes a causa
ou alguma das causas já não é mais aparente ou já não está mais ali, já foi resolvida, mas o registro ficou e esse registro é tratável mesmo assim, tá bom? Pessoal, tem mais alguma pergunta? Senão eu vou me despedindo de vocês. E aí, eu vou deixar aí uma caixinha para vocês darem dicas aí de lives. Eu tenho uma live aí que eu tô tentando um profissional para falar de intestino pra gente, né, uma pessoa mais especializada. Eu sou fonoaudióloga e psicóloga, sou bastante metida, então eu gosto de todos os assuntos, sei um pouquinho a respeito das coisas, mas obviamente eu não sou uma profissional, uma médica, né, com essa formação, e talvez eu gostaria de trazer alguém aí que tenha, né, essa formação para poder dividir isso com a gente. Já falei, tô esperando aí resposta, vamos ver se a gente consegue alguém para dividir essas informações com a gente. Se vocês tiverem mais alguma sugestão, alguma dica ou algum assunto específico que vocês queiram, deixem aí para mim que eu vou tentar trazer esses assuntos nas próximas lives, tá bom? Eu espero por vocês aí no nosso próximo encontro. Muito obrigada por estarem aqui. Eu espero ter ajudado vocês. E o que precisar, só escrever que a gente tenta ajudar, tá bom? Beijo!